O analítico, ele não age por impulso. É difícil você tirar um analítico do sério. Entendeu? Então, assim, nesse caso do ambiente de pressão, ele lida bem. Lida bem é o seguinte, no comportamento, na questão externa. Internamente, ele pode estar desestabilizado, entendeu? Com medo, triste, chateado, mas ele lida bem. Ele consegue ser cobrado, ser pressionado, entendeu? Sofrer aquela pressão e não reagir. Entendeu? Então, assim, uma facilidade que o analítico tem é de deixar as pessoas expostas. Como assim? Você começa a chamar a atenção dele, você fica nervoso, ele não fica, porque ele mantém o autocontrole. Então você acaba passando por um desequilibrado perto de um analítico. Olha lá, mano, que tópica, Ingrid. Entendeu? Por quê? Porque você, na realidade, começa a falar, fica nervoso, e ele tá aqui olhando pra você, não, você tá certo, não, desculpa, não vou fazer. E você gritando que nem doido. Então o analítico, ele tem facilidade de expor as pessoas no comportamento. O dominante perto do analítico, ele fica exposto, porque ele sai do sério com muita facilidade. Entendeu? Então, assim, é uma característica do analítico, deixar as pessoas expostas em momentos de pressão. Entendeu? Porque ele consegue manter o autocontrole e os demais não conseguem. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Do meu lado esquerdo, Dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Do meu lado direito, senhor Matheus. E aí, gente, tudo bem? E hoje, não vou esquecer, no banquinho, Arielle. Oi, gente. Viu? Hoje eu não esqueci. Não me esqueceu. Eu gostei do senhor. Achei elegante. Já se empolgou. Ele já era. Já se empolgou. Senhor Matheus, ó, sentiu importante. Engraçado. Eu só mudei, só acrescentei um senhor Matheus, ele já... Então tá bom, vamos lá. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas analíticas. Hoje nós vamos explorar um pouquinho pessoas analíticas. Então, assim, características de pessoas analíticas, pontos negativos de pessoas analíticas, pontos positivos de pessoas analíticas. Então, eu quero explicar um pouco mais. Aqui no canal você tem vídeos onde eu falo sobre pessoas dominantes. Então, hoje eu vou falar sobre os analíticos, que é um dos temperamentos. Então, eu quero trazer características para você identificar os analíticos que você convive no seu dia a dia e qual é o impacto do temperamento dele, quanto isso interfere nele. Vamos lá, Matheus. Cleiton, já tenho uma dúvida, como de costume, sempre no começo. Né? O interessante do Matheus é isso, né? Eu nem falei nada e ele já vem com dúvida. E não, você não é analítico. Então, assim, se eu gravar e falar assim, gente, eu não sei o que eu vou falar hoje, eu falo, então, mas eu queria tirar uma dúvida, eu queria esclarecer. Vamos lá. Então, tem como eu saber, como que eu faço pra descobrir se eu tenho esse perfil analítico? Porque eu sempre fico no vídeo em dúvida, assim, completo. Será que eu sou analítico ou será que eu sou... Não, na realidade existe testes hoje em dia, né? Exemplo, o próprio DISC, que você realiza o teste, ele traz o seu perfil, o seu temperamento. Então ele traz o percentual, exemplo, você tem X% de analítico, X% de dominante, X% de influente, paciente e tal. O que é interessante quando a gente fala sobre o teste? Eu falo porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu não me concentrei muito nas respostas, e então eu não respondi o que realmente eu era, eu respondi o que eu gostaria de ser. Entendi. Então esse é um ponto. Segundo ponto, se você pegar esse teste e você responder ele na sua casa, você vai ter um resultado. Se você responde ele, exemplo, no seu trabalho, talvez o resultado mude, dependendo das respostas. Por quê? Porque a sua mente funciona diferente em ambientes. Então, de acordo com o ambiente que você está, acaba sendo o temperamento que você vai utilizar. Então, exemplo, eu no trabalho, em alguns momentos, o que predomina em mim é o dominante. Em outros momentos, o que vai predominar é o analítico. Entendi. Em casa, muitas vezes, predomina o paciente. Entendeu? Então, exemplo, qual é o meu menor percentual? É o influente. Então, pouquíssimos ambientes, o influente eu deixo ele aparecer, o extrovertido. Igual agora aconteceu com a Ingrid. O extrovertido acabou de aparecer sozinha. Não aconteceu nada, ela começou a rir. É que a Arielle comprou um energético. Não, muito duvidoso. E a Ingrid tomou, por isso que ela tá assim.
Não. O que é esse muito... Quando você fala assim, ó, muito duvidoso, muito, você abre um leque. Muito não, barato, gente, calma, é muito barato. Muito duvidoso, a marca... foi uma marca não é uma marca relevante. Ninguém nunca não viu. Tinha outro, não foi por mal. Ninguém nunca tinha visto aquela marca, não é o que dá asas. Não é. E de repente... E ela tomou e ela não para de rir. Então, desde o começo... Então, assim... Eu não me responsabilizo. Cleiton. Então, já explicando aqui para os nossos seguidores, se a Ingrid começar a rir do nada, ainda é um pouco do efeito energético aí, ó. Mas tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Vamos lá, diga, Ingrid. Cleiton, é possível a gente ter essa mudança de essência, assim? Tipo, analítico pro extrovertido ou... Não, olha só, eu acredito que você nasce na sua essência com temperamento. Então, exemplo, quando você olha para uma criança, você consegue identificar se ela já é uma criança dominante, se ela é uma criança mais analítica, se ela é uma criança mais tranquila. Você vai perceber que ela dá sinais sobre o temperamento que ela carrega. Com o passar dos anos, você vai desenvolvendo. Então, exemplo, vou falar eu como criança. Eu era uma criança muito tranquila, muito paciente. O analítico eu sempre trouxe comigo, da minha essência ali, e eu também tinha muito do paciente. Então eu não era uma criança agitada, eu não era uma criança que dava trabalho de responder, de eu quero isso agora, não. Sempre fui muito tranquilo. Com o passar dos anos, quando eu começo a trabalhar com pessoas, com gestão de pessoas, na liderança, aos poucos eu fui desenvolvendo a dominância. Entendeu? O posicionamento. Então, o meu lado dominante, ele foi desenvolvido ao longo dos anos pelas funções que eu ocupava. Desde cargos de treinadores lá no meu primeiro emprego, até mesmo cargos onde eu tinha uma responsabilidade. Então, ele foi desenvolvido. Cleiton, é possível desenvolver temperamento? Sim, é possível. Dependendo do temperamento que você vai desenvolver, vai te dar um pouco mais de trabalho, ou não, mas é possível sim. Como que funciona isso na prática, Cleiton? Na prática, é necessidade. Exemplo, talvez você não tenha dominância, mas eu começo a fazer um trabalho com você aqui dentro da LF Gestão, onde eu vou colocar você, eu enxergo em você uma liderança que você ainda não enxerga, que você não exerce, mas você tem potencial. Então, quando eu chego para você e falo assim, Matheus, você vai ficar responsável pela organização da mesa. Para quem não tem a liderança ali, a dominância, você não vai conseguir chegar e falar, Ingrid, coloca essa xícara aqui, coloca a garrafa ali, não, você vai ter dificuldade. E aí eu posso ir estimulando isso em você. Matheus, vai lá e pede para a Ingrid arrumar a xícara, pede para arrumar o monitor. Então olha só, aqui você começa a ser estimulado. Entendi. Entendeu? Então é onde você começa a desenvolver. Chega uma hora que a autoconfiança ela chega, você se sente seguro para poder orientar sobre a xícara, mas você ainda vai ter insegurança para falar sobre a câmera. Então, é por vez, é aos poucos você vai desenvolvendo, entendeu? Então, exemplo, a primeira vez que eu fiz um teste de perfil comportamental, a menor nota minha foi a extroversão. Porque eu sou justamente o contrário, eu sou introvertido. Então, eu acho que até vale também falar um pouco sobre introvertido. Tem muitas pessoas introvertidas, acho que vale até um episódio. Vamos fazer o teste, vamos ver se as pessoas querem. Se você quer que a gente traga como tema a introversão, pessoas introvertidas, características, o que é positivo, também o que é negativo, escreve agora pra gente na mensagem. Gostaria que você falasse sobre a introversão. Se a gente tiver, se as pessoas quiserem, a gente traz aqui como um tema em algum momento, porque eu vejo muitas pessoas introvertidas, eu vejo as pessoas confundindo a introversão com a timidez. Então tem muita gente que fala assim, eu sou tímido, você não é tímido, você é introvertido, são coisas diferentes. Enfim, então assim, como eu era introvertido, eu sou introvertido, então eu tive que trabalhar a extroversão. Então o Cleiton não era a pessoa de chegar e conversando com todo mundo, e aí, tudo bem e tal? Não, o Cleiton ia chegar, ficar em silêncio e ficar ali no canto. Mas aí eu comecei a trabalhar isso, porque eu identifiquei que eu não tinha esse lado. Então é um exercício que eu faço para poder também explorar esse lado meu. Acho que a Arielle ia perguntar, depois eu volto aqui. E na questão do desenvolvimento, a idade, ela interfere muito quando você vai fazer esse teste ou... Não, é que assim, dependendo da idade que você tem, se é uma pessoa muito nova, talvez ela tenha resposta que ela nem vai saber responder. Entendeu? Então não tem a ver com a idade, mas tem a ver com a rotina, com a experiência da pessoa ali, para poder ser mais assertivo sobre o temperamento. Cleiton, você falou que em determinados tipos, sei lá, se você fizer no seu trabalho ou na sua casa, o resultado ele pode dar diferente. Se você fizer
esse teste com alguém que tem um convívio, que te conhece, assim, de fato, ela pode te ajudar a responder também? Não, a resposta ela é individual. Tá. Você pode até perguntar, tá fazendo com alguém e perguntar, mas não é legal, porque você vai ser influenciado pela pessoa. O ideal, quando você responde um teste comportamental, é se concentre e como realmente você age, mas é o que eu falei. É muito comum, no trabalho a pessoa exercer um temperamento e em casa ela é de outro jeito. Então, exemplo, você é dominante no trabalho. Eu vou te dar um exemplo meu. No trabalho eu sou dominante. Exerço mais a dominância. Em casa, paciência. Em alguns momentos a dominância, o lado analítico. Por quê? Porque lá quem exerce mais a dominância é a Luciana. Então, um ambiente com 2 dominantes pode não dar muito bom. Então, ali não tem necessidade de exercer a dominância tanto quanto eu exerço no trabalho. Então, o que é o legal, quando a gente fala de temperamentos, é você identificar em que momento você precisa se posicionar. Então, qual é o temperamento ideal? Exemplo, aqui no MentorCast. Qual que eu preciso exercer? O analítico e o dominante. O analítico para estar sempre atento ao que vocês estão falando, o que você está perguntando e como eu vou responder. Mas às vezes o dominante, porque pode ser que você passe do ponto, você esteja esticando demais, então eu tenho que ter o comando, eu tenho que estar direcionando, entendeu? Essa sensibilidade tem que ter. Cleiton, uma pessoa introvertida, necessariamente ela precisa ser analítica ou são duas coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. Temperamento analítico, a introversão, ela vem por experiências, pelo seu filtro mental, por coisas que você passou na vida, gatilhos, crenças, traumas, uma série de coisas dentro desse contexto emocional. Temperamento é outra coisa. Caramba. Eu ia perguntar exatamente isso. Por exemplo, a gente estava falando sobre crianças, né? Geralmente na infância você passa por várias coisas com os pais. Isso influencia também, né? Influencia no seu comportamento, no seu filtro mental, a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você entende algumas coisas. Então influencia sim. A criação que você tem, o ambiente que você acessa na sua infância, as experiências que você tem, tudo isso vai influenciar na sua fase adulta. Então muita coisa começa ali na infância, potencializa na adolescência e se manifesta na fase adulta. Isso é comum. Vamos lá, então vamos falar sobre características de pessoas analíticas. Olha só. Primeira característica que eu quero trazer para você. Geralmente o analítico tem um pensamento lógico. O que é o pensamento lógico? É tudo muito bem construído. Exemplo, não é o que eu acho, é um fato. Ele segue muito a lógica, faz sentido. Tem começo, tem meio, tem fim. Ele sempre constrói isso. Então, ele não gosta de deduzir as coisas. O analítico, ele não tem essa de dedução, eu acho. Não, quando ele fala, ele gosta de falar coisas que ele tem certeza. Com base já naquilo que ele viu, que ele presenciou, que ele tem certeza que aquilo realmente aconteceu. Ele parte muito para a lógica, entendeu? E assim, como que um analítico, ele lida com o paciente? Porque eu acho que dá para entrar em conflito, Os dois tem muitas características parecidas do paciente e do analítico. Se você pegar, uma delas também é a paciência. O analítico ele é uma pessoa tranquila, entendeu? A diferença, assim, do analítico e do paciente. O paciente, ele é muito pessoas. Ele gosta de pessoas, contato, conversar, ouvir. O analítico, ele é um pouco mais frio. Porque você tem que pensar o seguinte, o analítico, ele está sempre processando, sempre pensando, sempre calculando. Entendeu? A mente dele, ela funciona dessa maneira. Então ele vai calcular o seguinte, essa conversa aqui vai me levar aonde? Quanto tempo eu vou ficar aqui conversando? Quantos minutos para gravar? Quem são as pessoas que vão estar? Porque ele gosta de se preparar para os ambientes. No caso do paciente, então assim, ele gosta de pessoas. Ele pode passar o tempo aqui porque ele vai estar junto com pessoas e isso faz bem para ele. O analítico ele já é um pouco mais frio nesse sentido. Essa frieza não é uma frieza de indiferença, é uma frieza do cálculo que ele faz. Então ele já calcula antes o impacto de uma série de coisas. Geralmente o professor de matemática, ele é sempre assim, né? O professor de matemática... Até porque para ensinar matemática, na questão de números, cálculos, análise, tudo, você precisa ter esse lado analítico. Você vai perceber que ele tem a facilidade nos cálculos, mas a maioria dos professores não tem a facilidade com pessoas. Entendeu? Verdade. Então, se você lembrar, pelo menos os professores de matemática que eu tive ao longo dos anos, quando eu estudei, era diferente, exemplo, de um professor de educação artística. De um professor de geografia. Eu também.
você vai ver que você tem características diferentes nos professores, porque o temperamento diferencia ali, direciona, cria-se um padrão ali. Cleiton, tanto que o professor de história é mais pessoas, né? Por quê? É história, é a vida, os acontecimentos, tudo é isso. Geralmente ele tem mais habilidades, isso não é uma regra. Entendeu? Tem lá as suas exceções. Mas você vai perceber que se eu começar a falar características do meu professor de história, pode bater com a sua, pode bater com a dele, são muito próximas ali. Ô Cleiton, o analítico necessariamente precisa entender e gostar de matemática? Porque eu não gosto de números, mas eu me identifico com algumas características do analítico. Não, assim, você se identificar é porque provavelmente você foi desenvolvendo. O analítico gosta de matemática? Não, mas ele gosta de conta. O analítico, na essência, ele não é fã de matemática, mas ele é fã de conta, de cálculos, de números. Consequentemente, ele gosta de matemática. Explicar tintim por entendeu? tintim. Não é nem só a explicação, é o cálculo, é os padrões. Isso encanta ele. Algoritmos, inteligência artificial, tudo isso. Então, não é uma regra que ele gosta, mas a maioria gosta, porque como ele gosta de cálculos e números, tá dentro da matemática. Entendeu? Cleiton, dá pra falar que o analítico também, se ele tem uma ideia na mente dele, é difícil alguém desfazer aquilo? É difícil porque todas as ideias que geralmente ele tem em mente, ele construiu. Então não é difícil você tirar da cabeça dele, desde que você prove que a ideia dele está errada. Então se ele pensou, exemplo, ele vai executar algo, ele já processou, ele não tem problema de mudar, desde que a sua teoria comprove que a sua teoria é melhor que a dele, que a teoria que ele criou não é a mais correta. E dificilmente o analítico ele vai errar nesse sentido, porque o analítico ele tem facilidade de olhar detalhes, de observar, de calcular. Ele calcula muito o impacto de uma decisão, qual é o efeito que ela traz, tanto antes, vários caminhos. Isso é dele, é natural. Isso faz ele ser mais ansioso também? Não, a ansiedade não tem uma ligação com temperamento. Tá. Entendeu? O que faz é que a mente dele funciona mais rápido, ela não para, ele está sempre processando, está sempre com variáveis, possibilidades. Peraí, essa caneca aqui, se eu deixar ela aqui, se eu esbarrar, e se eu esquecer? Então ele está aqui falando com você, ele já identificou que a caneca está aqui, que ela pode cair e a garrafa desse lado. Ele vai ter um cuidado a mais, exige dele isso aqui. Mas ele está sempre calculando, entendeu? Aí ele pode tirar e colocar aqui para evitar um acidente. Entendi. Entendeu? Ele tem problema... Desculpa, eu tô empolgado também. Ele tem problema com crença, com fé também? Não, a fé pro analítico ela interfere. O analítico, no caso, para ele colocar a fé dele em prática é um desafio. Por quê? Parte do princípio que tudo para ele tem que existir uma lógica. Tem que fazer sentido. Tem que ter começo, meio e fim. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas você crê. Vai falar para o analítico isso. Como assim a certeza do que eu não vejo? Mas eu creio. Entendeu? Então o analítico ele tem mais dificuldade nessa espiritualidade quando a gente fala sobre a fé. O analítico colocar a fé dele em prática é uma luta. Eu falo porque assim, por muitos anos da minha vida eu achei que eu era um homem de fé. Depois de anos eu descobri que eu não era. Porque tudo que eu falava que era por fé, não, era um cálculo. Eu tinha já uma base. Se isso aqui der errado, eu faço assim. Caraca. Você entendeu? Isso é forte. Então, tanto que, exemplo, quando realmente eu decidi caminhar pela fé, foi uma luta. Porque na minha cabeça, não é assim que funciona. Na minha cabeça, eu preciso calcular o impacto disso daqui. Mas só que caminhar pela fé não dá para você calcular o impacto. Por quê? Quem sabe do seu futuro e o que vai acontecer é Deus. Então, o que ele pede para você, ele já cuidou de tudo. Mas o analítico, eu sei que ele cuidou, mas eu preciso entender. Entendeu? E aqui eu trago até um ponto. Deus conhece os filhos que tem. Então Deus conhece os dominantes, Deus conhece os analíticos, os pacientes, os extrovertidos, está tudo tranquilo. Você vai ver que para cada um Deus age de acordo com o entendimento que a pessoa tem, o relacionamento com ele. Entendeu? Então isso aí eu não me preocupo. Então eu sou analítico e por muitos anos eu dei trabalho, vamos dizer assim. Mas Deus me conhece. Conhece como? A essência do meu coração, só ele tem acesso. Então ele sabe que pelo meu temperamento, por isso que algumas coisas se tornavam mais difíceis. Mas chegou um momento, o entendimento chegou, eu tive que caminhar pela fé. Aí já não posso mais dar desculpa do meu lado analítico. O analítico, ele tem dificuldade de lidar com o paciente, com o dominante, ou ele lida bem com as pessoas? Não, o analítico ele tem dificuldade. Os dois perfis que ele mais vai ter dificuldade vai ser o extrovertido e o dominante, o influente e o dominante. Por quê?
Questão da indisciplina, vamos dizer assim, não é indisciplina. O influente, ele tem dificuldade com processos. Então, essa questão de fazer tudo certinho, horários, isso para ele é um desafio. Ele, na cabeça dele, é assim, não, 5 minutos não é nada. Então, exemplo, enquanto pro analítico 5 minutos é muito tempo de atraso, pro influente, cara, o que é 5 minutos? Claro, vocês nem começaram ainda, ó, entendeu? É assim que a mente funciona. Onde é que o analítico vai ter dificuldade com o dominante? O dominante, ele muda muito com facilidade. Então é mais ou menos assim, ó, se a gente vai gravar, aí quem tem um perfil dominante, você fala assim, Cleito, senta do lado de lá, hoje nós vamos gravar ao contrário, Ingrid vem pra cá, Cleito vai pra lá. O dominante, tá bom. O analítico fala assim, não, mas por quê? Por que vai mudar? Não, porque ele já se preparou, ele já, tipo assim, a mente dele, não, eu preciso ficar olhando pro lado esquerdo, que é onde estão as câmeras, eu vou olhar aqui do lado, não, então ele já se preparou para isso. Você chegar e falar para ele, muda, em cima da hora, ele fala, não foi isso que você combinou comigo. Entendeu? Então é aí onde ele tem dificuldade. Onde o dominante muda com muita facilidade, o dominante tem essa agilidade para mudanças, o analítico já não muda com facilidade. Ele quer entender o contexto. Aí onde ele vai ter atrito. Então você vai perceber que o analítico e o paciente se dão muito bem. Assim, agora, o analítico com o influente, o analítico está aqui, ó, reunião, o analítico e o influente. O analítico está aqui já preparando. Gente, a gente tem que começar no horário, porque a gente vai terminar 10 horas. Ó, a gente vai começar por este tema. O influente está contando piada. Tá brincando. Não tá levando a sério. Pode ver que isso vai irritando o analítico. Entendeu? Então tem a questão dos temperamentos aí. Ô Cleiton, o analítico tem o hábito de ter o controle, assim, das coisas que você falou sobre a fé, né? Tem necessidade. Aí onde ele pode esbarrar com o dominante. O dominante também quer ter o controle. O analítico, o controle que ele quer ter, ele não é o controle de as coisas saírem do jeito dele, mas é o controle de entender o processo. Caraca. Então ele quer entender como vai funcionar. Então é mais ou menos assim, você convida ele para gravar. Ele vai falar assim, quantos minutos é de episódio? Que horas que vai começar? Qual é a câmera que eu tenho que olhar? Qual é a câmera principal? É mais ou menos, ele quer entender como funciona aqui, porque aí a mente dele ele vai funcionar melhor. Entendeu? O dominante, a dominância dele é o seguinte, ó, fala um pouco mais alto. Não vamos falar desse tema não, vamos mudar o outro. Então o analítico ele quer só entender o processo para ele se preparar para aquilo. E essa é a necessidade de controle que ele tem, de ter as informações. Entendeu? O dominante é o contrário, ele quer ter a dominância para fazer do jeito dele. Então aí você tem a diferença dos dois. Muito bom. Outra característica, vamos lá. Ele tem muita atenção aos detalhes. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você pegar na Bíblia, eu acredito que Mateus era analítico. Você pega aqui a mesma passagem em outros livros, quando você vem ali para o livro de Mateus, tem passagens que Mateus traz os detalhes. Entendeu? Então, assim, existe uma grande chance, se a gente falasse de temperamento, Mateus tem o temperamento analítico. Pela maneira como ele observa, ele pega detalhes que os outros não pegam. Eu vou te dar um exemplo. Cego de Jericó. Quantos eram? 10. Não. Não sei. Achei que era 10. Cego de Jericó. Não, era leproso, eu confundi. Nada a ver. Então, olha só, você pega aqui Mateus, em Mateus você lê que eram 2 cegos. Em Lucas, fala que é um cego. Então, assim, por que você frisa, na realidade você fala os cegos, você não fala os cegos? Porque como ele grita, ele fala mais alto, ele chama atenção, então meio que o milagre que ele conseguiu acabou ajudando o outro ali também. Sim. Mas ele vem nesse detalhe. Então, se você pegar as mesmas passagens, se você lê lá no livro de Marcos, Lucas, e você vai pegar a mesma passagem com Mateus, é diferente. Então ele traz detalhes. Então assim, o analítico ele tem essa facilidade para observar detalhes. Ele percebe com muito mais agilidade e velocidade coisas que os outros temperamentos às vezes demoram mais. Cleiton, é possível o analítico ter um pouco ser extrovertido? Não, é assim, ó, o temperamento você pode ser analítico extrovertido? Pode. Pode ser ali, dominante, extrovertido? Pode, porque você transita neles. Quando você faz o teste de análise comportamental, você percebe que existem geralmente 2 temperamentos que têm um percentual mais alto.
Então, às vezes, tem um que dá lá 27%, o outro 25%, entendeu? Que são os dois mais predominantes, os que você mais exerce no seu dia a dia. Então, é possível, sim. Esses temperamentos, eles mudam conforme vão passando os anos ou é algo fixo mesmo? Não. Eu sou analítica e é isso. O da sua essência, que eu tiro por mim, né? Então, exemplo, na minha essência eu trago analítico. Então, mesmo eu desenvolvendo a dominância, eu nunca deixei de ser analítico. Agora, exercer o lado analítico é de acordo com os ambientes. Eu sou analítico em todos os momentos, mas exercer ali essa parte analítica em alguns momentos. Tem momentos que eu preciso ser dominante, mas eu não deixo de, mesmo na dominância, estar analisando os cenários. É difícil você pegar um analítico dominante, vamos falar assim, mas no meu caso é porque o analítico vem de essência, o dominante eu desenvolvi. Se fosse ao contrário, seria mais difícil. Você pegar um dominante que vai desenvolver o lado analítico é mais difícil, porque o dominante não gosta de números, análise, ele gosta de resultado pronto, prático. Resultado, quanto deu? Já ao contrário do analítico, entendeu? Então, por isso que para mim se torna mais fácil. Então, para quem na essência nasceu ali com o seu lado analítico forte e desenvolveu a dominância, ok. Mas o contrário se torna mais difícil. Caramba, uau. Entendeu? Outra característica, ó, habilidade em resolver problemas. Então, olha só, você é analítico, então você tem facilidade, você tem uma habilidade em resolver problemas. Pensamento crítico. O analítico tem esse lado muito crítico, de ficar, principalmente quando a gente fala de pessoas. Então, exemplo, antes da minha evolução emocional, eu era um cara extremamente crítico. Eu enxergava o defeito, assim, a falha das pessoas com muita facilidade. Como eu não tinha gestão emocional, eu ficava apontando erros. Fulano fala, mas olha lá, cometendo um erro. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Por que eu demorei, inclusive, na minha conversão? Porque eu tinha muita dificuldade com os crentes. Eu não tinha ali uma afinidade. Porque o meu lado analítico, ele fazia eu observar e eu julgava. Eu estava errado, entendeu? Então eu falava assim, poxa, engraçado, foi para a igreja, mas olha só, não está praticando. Entendeu? Então, porque era o meu lado crítico. Eu julgando as pessoas, usando aquilo como desculpa, até mesmo para não cumprir aquilo que Deus já me cobrava através de vidas de pessoas. E eu pensava assim, cara, se eu for para a igreja, conhecer a palavra para fazer isso aí, eu não vou. E eu estava errado. Mas era por causa do meu lado analítico, porque o analítico ele tem essa facilidade em identificar o erro e as falhas das pessoas. Com a minha evolução na gestão emocional, hoje, quando eu continuo com a facilidade de identificar erros. Entendeu? Só que quando eu identifico, eu já não julgo, eu já não critico, eu já não falo. Eu olho para mim. Se eu identifiquei isso aqui, será que eu também não estou cometendo? Então, exemplo, daí vem a facilidade quando eu estou em atendimento, nas mentorias, nas sessões. Porque eu tenho a facilidade para observar, por causa do meu lado analítico. Observar detalhes. A fala, falou isso aqui tem uma ligação, isso aqui despertou um gatilho, entendeu? Aí eu vou ter essa facilidade na leitura. Mas por causa do lado analítico. Perdão. Essa questão que você falou do julgamento em si, ele está atrelado aí à mentalidade da pessoa? Também? Tem uma ligação com a mentalidade no sentido de... Então, exemplo, vamos voltar no tempo lá atrás. A minha mentalidade, eu julgava e era basicamente o que eu fazia, boa parte era isso, a mentalidade pequena, eu ficava falando de pessoas. Julgando fácil, pessoas, né? Claro. Então, assim, eu ia falar de projetos? Não tinha projetos. Ou era pessoas, no máximo, acontecimentos. Mas, geralmente, no dia a dia, era mais pessoas. Por causa da mentalidade que eu carregava. Hoje já vou me policiar, entendeu? Porque eu já sei que não vai me levar a lugar nenhum. Mas aí neste caso meu lado analítico ajuda. Peraí, a gente vai começar aqui a falar exemplo da Arielle. Vai resolver o quê? Vai mudar o quê na nossa vida? É uma conversa no sentido construtiva de algo que a gente vai trazer de benefício para a vida dela? Ou é só para falar das falhas? Não vai levar a gente a lugar nenhum, vai só nos prejudicar. Entendeu? Então hoje a linha de pensamento é outra. Às vezes a gente pode fazer só pelo entretenimento, Cleiton. É normal. Porque essa questão de você falar das pessoas já está dentro de você. Você só precisa que alguém encoste em você e desperte o gatilho. Tá ouvindo, né, Arielle? Tá ouvindo, né? Matheus, em direto. A gente entendeu, tá, Matheus? Entendeu? Então é isso. Exemplo, para você falar de alguém, você só precisa de uma coisa. Que alguém chegue do seu lado e faça a pergunta certa. E aí, como é que tá o Matheus? Pronto. Como é que tá a Ingrid? Pronto. Entendeu? Então isso é importante. Outra característica, a comunicação é clara.
Então, geralmente, a comunicação do analítico, ela é clara, porque ele vai se expressar bem no sentido da explicação. Ele vai te trazer tudo bem construído. Porém, às vezes se torna uma comunicação chata. Pela maneira que ele fala. Ele não é prático, ele não é direto. Entendeu? Ele vai querer explicar todo o contexto, muitas vezes. O processo. E se torna uma comunicação chata. Ingrid, você é analítica mesmo. Vamos lá. Cleiton, às vezes os conflitos que surgem dentro de casa podem ser por os temperamentos serem opostos ou tem a possibilidade de acontecer por eles serem iguais? Sem dúvida. Porque eles são opostos. Entendeu? Então, assim, é o que eu falei. Geralmente, você vai olhar dentro de um casamento. Um é dominante, o outro é paciente. Um é dominante, o outro é analítico. Entendeu? E aí é onde é o desafio. Porque são duas linhas de pensamento completamente diferentes. O dominante é prático. O analítico é o processo. O paciente é tranquilo. O extrovertido é brincalhão, é agitado. Ou o casamento lá, um é extrovertido, é influente, o outro é analítico. Entendeu? Então assim, o influente ele acorda já brincando, conversando, aquela festa. O analítico, poucas palavras, tá começando o dia, tá processando. Não é uma regra, tá? Isso. Mas a maioria das pessoas, esse geralmente é o comportamento. Aí onde vão vir os conflitos. Porque olha só, mas aí você pensa assim, Cleiton, mas então se fosse os dois juntos daria certo? Não. Porque esse é o segredo do casamento. Você não vai casar com alguém igual a você. Você vai casar com alguém que é o oposto. E como a Bíblia ensina que você, quando casa, você se torna um, e é justamente esse é o ponto. Porque é o oposto, vocês dois se complementam. Então, porque você gosta do amarelo, o outro gosta do azul. Imagine os dois gostam do amarelo. Tudo vai ser amarelo. Entendeu? Imagina dois dominantes casando. O desespero que não ia ser. A briga, o conflito, uma série de coisas. Imagina dois analíticos juntos. Não vão fazer nada, vão ficar só calculando. Entendeu? Nível de perfeccionismo lá em cima. Então é onde você casa com o oposto, porque quando você junta os dois, se torna perfeito. Caraca, eu ia perguntar justamente isso. Por que acontece sendo oposto? Como que atrai assim? Porque já ouviu ali, os opostos se atraem, mas na verdade os opostos eles se complementam. Entendeu? Então cada um tem uma visão diferente. Quando você entende e respeita e tem a gestão emocional, cara, você vai ter uma vida mais tranquila. Agora, quando você não tem a gestão emocional, o que acontece? Você vai querer sempre ser do seu jeito. Então, exemplo, por que por muitos anos o casamento era um desafio? A gente tinha muito conflito, eu e a Luciana. Conflitos no sentido assim, de casal. Porque temperamentos diferentes, eu com a minha mentalidade pequena, achando que eu sabia, queria as coisas do meu jeito, então eu não aceitava a maneira como ela pensava ou como ela agia. Com a evolução, por causa do autoconhecimento, eu consigo ali agora entender que, olha, eu não sou o dono da razão e ela tem um ângulo diferente, eu preciso começar a ouvir. Eu preciso entender o que ela está falando. Então isso me ajuda no relacionamento, entendeu? Então ao longo aí desses 26 anos, de 8 anos para cá, evoluímos muito no nosso dia a dia. Por quê? A gestão emocional nos ajudou com isso. Então eu sendo analítico, ela sendo paciente, ela sendo dominante em alguns momentos, a gente consegue hoje respeitar o espaço do outro. Cleiton, em casa eu tinha uma situação que a minha mãe é dominante, eu moro com os meus pais. E aí eu sou analítica. E ela acordava todo dia acelerada, ia no meu quarto e ficava falando, e isso me irritava, me estressava, porque eu precisava acordar calma. E aí, o que eu comecei a fazer? Talvez ajude, né? Eu comecei a acordar, 2, 3 horas antes que ela. Porque quando ela acordava, eu já estava pronto para ouvir ela. Então, isso ajudou até no nosso relacionamento. Porque olha só, olha interessante, a mente como funciona diferente. No caso da sua mãe, por ser dominante, acordou, tá tudo bem. No seu caso, a sua mente funciona diferente. Na sua mente, assim, você acorda, vai no banheiro, toma seu banho, escova ali os seus dentes, depois você senta pro café, depois que o dia vai começar. Então, é um processo. Entendeu? O dominante. Não, ele já acorda conversando, falando, tal, aquela coisa toda. Então, aí no seu caso, você se adaptou. Sem você saber, você criou uma maneira de você acordar bem. Então, vou acordar antes
dela, e assim, quando ela acordar, eu já tô funcionando, meu dia já começou. Porque é algo que incomoda, né? Você tendo Sim. esse temperamento acaba incomodando. Então eu pensei, cara, eu tenho que me organizar pra ficar bem, né? Agora imagina você, exemplo, quantos casais acorda e um quer conversar e o outro não quer. É um conflito. Isso é muito comum. De manhã, eu vou te dar um exemplo. Meu filho, eu tenho meu filho mais novo é influente, o Arthur. O Arthur acorda conversando. Ele quer falar e brinca e tal. E eu de manhã, não. Tô começando, aquela cara fechada, não tô aí, não, entendeu? Demora um pouco até começar o dia. Então, assim, quando eu entendi, se tornou mais fácil. Mas antes, era um desafio. Vamos lá. Pontos de atenção com relação a pessoas que têm um perfil analítico. Então, existem algumas coisas aqui que se tornam um desafio no seu dia a dia. Vamos chamar aqui de pontos negativos, mas são apenas pontos de atenção. Olha só, procrastinação. Então, é muito comum quem tem um perfil analítico, uma pessoa que ela tem o temperamento analítico, ela procrastinar. Por que o analítico procrastina? Porque ele fica calculando muito o que ele vai fazer. Então ele já identificou, já criou o processo dele, mas ele não dá o start. Ele fica ali buscando melhorar aquilo, entendeu? Será que é o momento certo? Porque como a cabeça dele possui muitas variáveis, vamos dizer assim, ele cria muitas opções, então essa dúvida que é gerada internamente acaba potencializando a procrastinação. Por isso que é comum você, às vezes, identificar uma pessoa com perfil analítico que procrastina, porque na realidade ela está em dúvida diante de tantas opções que surgiram. Mas o analítico, ele tem a possibilidade de melhorar a procrastinação ou é algo dele mesmo? Então, olha só que interessante. Se ele identificar que ele está procrastinando aquilo por uma falha interna dele, ele vai melhorar. Mas o que ele não percebe é que essa procrastinação está vindo da dúvida que ele carrega, diante de tantas opções que ele cria. Entendeu? O analítico ele tem facilidade de resolver problemas internos, inclusive. Então assim, identifiquei que eu preciso pegar essa xícara, mas eu estou procrastinando. Opa, vou resolver. Vou pegar a xícara porque é o que precisa ser feito. Então o analítico ele tem essa facilidade. Tanto externo com pessoas, principalmente interno com ele mesmo. Apesar dessa questão interna ser um tipo de inteligência que também não tem ligação só com o temperamento, mas geralmente o analítico, a inteligência interpessoal já é mais fácil para ele. Porque ele já faz isso com mais facilidade. Entendeu? Pode falar. Ô, Cleiton, Ai, esqueci o que ia perguntar. Aí agora a tela fica preto e branco. Peraí. Matheus colocou efeito. O analítico é o quê? E continua preto e branco a tela. Não, Uma calma. hora. No seu tempo, Ingrid, fica tranquila. Não, pera, gente. O analítico, Sem pressão. Não tem pressa, filho. Não tem pressa. Até porque a só não pessoa pode que chegou... demorar. lembrei. A pessoa que chegou até aqui, ela... Não, lembrei. O analítico, ele costuma ser mais racional? Ele agir mais na razão? Sim, sem dúvida. Não tem esse negócio de, vamos ver o que vai dar. Não, deixa eu calcular. Ele é extremamente racional. Ô, Cleiton, as pessoas até acham que pode, assim, transparecer que a gente é um pouco grosso pela facilidade que a gente tem de falar. A grosseria, ela vem, não é pelo que você fala, é como você fala. Entendeu? Então, exemplo, eu posso ser racional e não ser grosso? Posso. Não é o que eu falo, é como eu falo. Então, dependendo do jeito que você falou, as pessoas vão falar que você é grossa ou qualquer coisa assim. Mas não é o que você falou, foi como? A expressão corporal. Vamos lá. Outra característica, outro ponto negativo, olha só. Perfeccionismo. Perfeccionismo acompanha o analítico e isso prejudica, se torna um sabotador em várias situações, entendeu? Ele acaba... O perfeccionismo do analítico, ele não se sente satisfeito com o que ele faz, ele não enxerga valor no que ele faz, ele exige muito das pessoas, exige muito de si. Então, o perfeccionismo para o temperamento analítico prejudica bastante. Outro ponto aqui, falta de empatia em alguns momentos. Porque assim, como ele tem facilidade de criar processos, de calcular o impacto, então ele acaba faltando essa empatia, ele não se coloca muito no lugar das pessoas, ele vai criar ali um raciocínio lógico na mente dele, mas ele esquece de se colocar no lugar do outro. Então existem casos de pessoas analíticas que falta essa empatia, falta ela se colocar no lugar do outro. Vamos lá. Como que a pessoa faz também pra ela não ficar magoada e entender, tipo, esse lado do analítico? Quando você entende um pouco sobre os temperamentos, fica mais fácil. Qual que é o foco? Em você. Então, exemplo, porque eu sou analítico, vamos falar o analítico raiz,
No meu caso é diferente, eu sou analítico, mas é vamos falar, um evoluído, como eu tenho um pouco do dominante, então fica mais fácil. Mas para quem é analítico raiz, ele gosta de tudo certinho, todos os processos. Não. Se ele estiver perto de alguém que não é, então ele precisa entender que, olha, você gosta, mas a outra pessoa não gosta. Então vai ter que ter um acordo. As coisas não vão sair só do seu jeito, entendeu? Então, essa flexibilidade, e de onde essa flexibilidade vem? Do avanço da sua gestão emocional. Então, o analítico que tem gestão emocional, ele lida bem com as situações. O analítico, ou qualquer temperamento que não tem gestão emocional, ele tem um problema. Outro ponto aqui a ser trabalhado, olha, a resistência a feedbacks. Ele não aceita feedback de qualquer pessoa e ele não aceita qualquer feedback, porque o feedback para ele tem que fazer sentido. Então, se não adianta você falar assim, parabéns. O analítico não aceita parabéns. Parabéns pelo quê? Do que você está falando? Entendeu? Então, se você não explicar realmente o porquê ele está ganhando parabéns, para ele não faz sentido. Caramba. Da mesma maneira que se você chamar a atenção dele e não explicar o porquê você está chamando, qual foi o erro realmente que ele cometeu, porque não se trata de você falar o erro que ele cometeu, e sim ele entender que realmente aquilo foi um erro. Porque ele calculou antes de fazer aquilo, entendeu? Então, é um desafio. Mas tem também pontos positivos, olha só que interessante. Pontos positivos. O analítico, ele é resiliente. Então ele consegue calcular o impacto. Você vê, um exemplo, a mãe dela acordava ela cedo, aquilo estressava ela, tirava ela do sério. O que ela faz? Calcula, vai lá, acorda mais cedo. Isso é resiliência. Entendeu? Então ela não pegou aquilo, se tornou um problema e virou um conflito, fica brigando com a mãe todos os dias. Não, ela toma o impacto de acordar cedo, volta ao seu estado normal, deixa eu resolver isso aqui, resiliência. Vou acordar 2 horas antes. Pronto, resolveu o problema. Claro que existiam outros caminhos mais simples para ela resolver, que se fosse hoje ela faria isso. Eu conversei com ela, mas eu não consegui. Então, mas hoje fica mais fácil, você entendendo que é o meu lado analítico com o lado dominante da minha mãe. Deixa eu entrar num acordo aqui com ela. Entendeu? Pode ser que o último caso seria isso mesmo, 2 horas. Mas ali mostra a resiliência. Então, ele calcula. Como ele calcula o impacto, até mesmo dele ficar estressado, ficar nervoso, ele se torna resiliente. Outro ponto positivo, criatividade. Criatividade, não estou falando da criatividade aqui no sentido de desenhos, mas a criatividade de você sair fora e trazer alternativas, opções diferentes. Então, é um ponto positivo do analítico. Ele consegue olhar um cenário e calcular e criar ali algumas variáveis, alguns caminhos. Então, isso faz com que ele se torne uma pessoa criativa no intuito da resolução dos problemas. Como que um analítico ele é quando precisa... Ele está num ambiente de pressão. Geralmente, quais são as características mais fortes dele? Em um ambiente de pressão, ele não vai reagir por impulso. Então, exemplo, dificilmente você vai tirar um analítico do sério no ambiente de pressão, porque ele está calculando ali o impacto do que ele vai falar, ele já calculou que a outra pessoa está nervosa, está pressionando ele já calculou se ele errou, nesse sentido ele é muito razão, entendeu? O analítico ele não age por impulso, é difícil você tirar um analítico do sério, entendeu? Então assim, nesse caso do ambiente de pressão, ele lida bem é o seguinte, no comportamento, na questão externa, internamente ele pode estar desestabilizado, entendeu? Com medo, triste, chateado, mas ele lida bem. Ele consegue ser cobrado, ser pressionado, entendeu? Sofrer aquela pressão e não reagir. Entendeu? Então, assim, uma facilidade que o analítico tem é de deixar as pessoas expostas. Como assim? Você começa a chamar a atenção dele, você fica nervoso, ele não fica, porque ele mantém o autocontrole. Então você acaba passando por um desequilibrado perto de um analítico. Olha lá, mano, que tóxica, Ingrid. Entendeu? Por quê? Porque você, na realidade, começa a falar, fica nervoso, e ele tá aqui olhando pra você, não, você tá certo, não, desculpa, não vou fazer. E você gritando que nem doido. Então o analítico ele tem facilidade de expor as pessoas no comportamento. O dominante perto do analítico, ele fica exposto. Porque ele sai do sério com muita facilidade. Entendeu? Então, assim, é uma característica do analítico. Deixar as pessoas expostas em momentos de pressão. Entendeu? Porque ele consegue manter o autocontrole e os demais não conseguem. Outro ponto positivo, autoconfiança. Por que a autoconfiança? Porque internamente ele calcula, ele faz a leitura do cenário, ele calcula o impacto, tudo isso daí ele usa a favor dele. Então isso traz a ele uma autoconfiança.
entendeu? A questão do equilíbrio emocional para o analítico é mais fácil. Ele se torna uma pessoa mais equilibrada, ele não demonstra quando ele está com raiva, ele não demonstra uma instabilidade. Então ele acaba levando uma vantagem sobre isso, porque o autocontrole dele é maior. Por isso que ele, em algumas situações, ele passa como uma pessoa fria, como uma pessoa indiferente. Na verdade, devido a esse autocontrole que ele tem. Isso não é negativo no sentido dele reter isso pra ele ou não? Se uma coisa é assim, olha, não coloquei pra fora aqui, mas vou colocar depois, não é negativo. Se ele só retém e não externa isso em nenhum momento, sim, em algum momento a conta vai chegar, ele vai ter um problema, às vezes até mesmo de saúde, porque ele só retém, entendeu? Mas se ele retém no momento para não ter um conflito maior e depois coloca pra fora através de uma conversa, isso é tranquilo. Entendi. Entendeu? Outro ponto positivo, a paciência. O analítico também tem esse lado paciente, não igual o próprio o perfil paciente, mas ele tem mais facilidade, é uma pessoa mais tranquila em alguns momentos, entendeu? Ele consegue perceber algumas coisas e isso faz com que ele não exploda com as pessoas, por causa desse domínio que ele carrega ali, emocional. Ô Cleiton, mas a paciência do analítico pode vir por questões tipo traumas, alguma coisa assim? Não, a paciência dele vem porque ele calcula. Entendeu? Então assim, ele vai te ensinar algo, então na cabeça dele, ele já sabe que ele não vai falar uma vez e você vai entender. Ele já vai calculando, bom, a Ingrid é aquela pessoa que você tem que explicar 3, 4 vezes, então beleza, não vou me estressar com ela. É o dominante, começou a falar, não terminou e já acha que você entendeu. Ele vai, vou te ensinar, aí ó, você pega isso aqui, põe aqui, faz lá, é assim, pode ver, ó, o dominante ensinando, vou te ensinar a colocar água no copo. O que é ensinar água no copo? Cara, é muito simples, ó, você vai pegar isso aqui, colocar ali e já foi. Ó, você pega o que tá aqui e coloca aqui. Ó, o termo que ele usa, ó, pega o que tá aqui e tá aqui. O analítico. Ó, Ingrid, o que é importante? Primeiro verifica se a garrafa tá cheia e se o copo tá vazio. Aí você vai pegar a tampa, você vai abrir a tampa, entendeu? Aí você vai vir, ó, vai virar aos poucos, devagar. Então, ele tem facilidade para ensinar nesse sentido. Ele tá calculando. Então, ele tá falando de um jeito que para você poder entender. Entendeu? Criando um processo e tá te observando para ver se você tá entendendo o que ele tá falando. Entendi. O Cleiton, porque é diferente o analítico ter um pouco da paciência e o que tem essência de paciente. A essência, né, é do paciente. É diferente, o analítico, né, ele se torna paciente em alguns momentos. Entendeu? Entendi. Porque assim, se ele ficar nervoso, vai resolver? Não. Ele consegue calcular isso. Cara, se eu gritar aqui com ela, vai resolver? Não, então não vou gritar. Então, exemplo, numa situação, vamos lá, você chegou a perder o voo. Ou o voo foi cancelado. O paciente, por si só, ele já entende, não, isso acontece. O analítico, ele vai calcular. O que ele vai calcular? Ele vai calcular o seguinte: se eu ficar nervoso, gritar com ela, vai resolver? Não. Se eu brigar com ela vai? Não. Então ele vai observando qual é o melhor comportamento. Melhor eu ter paciência. Melhor é fazer isso daqui. Entendeu? E aí é onde ele... Então é calculável a paciência dele. Entendi. Mas aí ele também tem que ser um cara que ele tem uma visão, uma pessoa que tem uma visão bem trabalhada na gestão. Porque senão também, se ele tiver alguma crença... Não necessariamente. Ele não pode intencionalmente querer revidar. Não necessariamente na gestão, mas sim nos acontecimentos. O analítico, a visão dele é nos acontecimentos. Certo. Não necessariamente na gestão. Entendi. Entendeu? E o último ponto positivo, segurança e estabilidade. Geralmente o analítico, ele comunica isso. Comunica segurança, comunica estabilidade. Isso daqui é importante. Dúvidas? Cleiton, dá um exemplo de estabilidade. Estabilidade, exemplo. Se você chegar e perguntar assim, exemplo para mim, Cleiton, essa água aí, ela é limpa? Aí, vamos supor, eu chegar e falar assim, eu acho que não sei. Se é o analítico e ele quer te responder, não, sim, essa água aqui eu peguei lá no filtro lá atrás, inclusive o filtro é novo, tal. Então, o fato dele comunicar com clareza, te trazendo base com números, dados, fatos, isso passa segurança para as pessoas. Então ele não fala assim, eu acho que pode tomar. Não, pode tomar, porque essa aqui eu peguei lá no filtro, inclusive o filtro é novo, entendeu? A vela é nova, fica tranquila. Eu, inclusive, já tomei, ele vai te trazendo informações que vai te deixando mais seguro, entendeu? Por isso que ele passa mais segurança, estabilidade. Até sobre ele? Sobre ele também. Claro que assim, existem características que eu falei aqui, que é do analítico raiz.
E existe o analítico que foi desenvolvendo, que foi evoluindo. Igual eu analítico raiz, era um comportamento. Eu, com a minha evolução, não deixei de ser analítico, mas nem tudo é mais como antes. Entendeu? Então não são todas essas regras que se aplicam a uma pessoa. Todo mundo, não. Tá. Tem coisa, por isso tem pessoas que vão se identificar com algumas, outras com outras. Uma coisa faz sentido, outra não, porque existe a evolução, o desenvolvimento de outros temperamentos na sua vida. Também faz uma pessoa ser diferente da outra. Exatamente. Ô, Cleiton, e os acontecimentos da sua vida traz isso, né? Tipo, traz essa diferença também, essa experiência pro seu dia a dia. Ah, entendi. Entendeu? Olha só, eu quero te fazer agora um convite. Você que chegou até aqui ao final, eu sempre faço esse convite no final e sempre explico pra você. Uma pessoa que fica até o final, um vídeo como esse, que trouxe muito aprendizado e você ficou até aqui, você busca uma transformação, você busca uma mudança. Então, por isso que eu quero te convidar a fazer parte da Imersão Evolution. São 3 dias de uma imersão, onde você vai estar comigo, vai ter oportunidade, essa oportunidade que os meninos têm aqui, ó, de conversar, de perguntar, responder, de te direcionar. Então, é a oportunidade que você tem de estar comigo. Então, Imersão Evolution é um ambiente de mudança de mentalidade. Lá você aprende mais sobre gestão emocional, porque lá você vai aprender coisas que eu não compartilho aqui, porque é um outro nível, vamos dizer assim. Você vai aprender muito sobre pessoas, como lidar com pessoas, como conviver com as pessoas, como ser estratégico com as pessoas. E lá também você vai ter o pilar da estratégia, da intencionalidade. Então, esse ó, é um ambiente, é um divisor de águas. Você vai chegar de uma maneira e vai sair com mais clareza dos próximos passos, com mais clareza de quem você é e com mais clareza do caminho que você precisa seguir. Por isso que você precisa fazer parte da Imersão Evolution. O link da descrição do acesso está aqui nesse vídeo. É só você clicar no link ou acessar o site cleitonpinheiro.com. Vai lá, clica na Imersão Evolution, deixa os seus dados que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Um outro pedido que eu vou te fazer, pega esse link aqui, envia para o máximo de pessoas para que mais pessoas tenham acesso a este canal. E, consequentemente, as pessoas tendo acesso, elas vão evoluir nas suas emoções, elas vão evoluir nos relacionamentos e, com certeza, elas vão ter uma vida mais tranquila. Então, você pode enviar via WhatsApp para as pessoas que você conhece ou postar lá nos seus stories, Cleiton C. Pinheiro, coloca o link do canal para que mais pessoas tenham acesso. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.